A resposta é o sono. A coisa que vai realmente desfoder sua vida é dormir bem. Pronto, tá aí a resposta. Se você quiser, pode fechar o vídeo e vai procurar outro tipo de dopamina barata. Agora, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre isso, falar de neurobiologia e um pouquinho da minha experiência própria em relação a como o sono impactou e ainda impacta a minha vida, fica aqui até o final. Mas bora lá, sem perder tempo aqui. O ponto é que a gente passa anos da nossa vida buscando clareza externa, buscando propósito, buscando um senso de sentido, do que a gente tem que fazer. Tudo isso a gente olha para fora, a gente olha para pessoas, para as coisas, para a sociedade, para coisas que estão externas a nós. Mas o ponto é que nada disso é externo, é uma coisa completamente interna, ela tem muito a ver com ação, com agir. Quando você age, você encontra clareza, você encontra propósito, você encontra um caminho, é a partir da ação. Então é meio que aquela coisa do ovo ou a galinha, mas o negócio começa na ação, sabe? Você tem que fazer alguma coisa, você tem que colocar alguma coisa no mundo, efetivamente. Nesse caso que a gente está falando aqui é o ato de buscar dormir bem. Então o problema, ele não é, nesse ponto de vista do vídeo, não é uma falta de propósito, uma falta de clareza, uma falta de nada disso. O problema aqui é neurobiologia comprometida, né? O meu caso era esse, era um caso de que eu tinha uma série de vícios, uma série de problemas, eu não conseguia lidar corretamente com todos eles, eu nem tinha noção do quanto eles impactavam a minha vida e eu passei miseravelmente vários anos aí buscando várias respostas externas que a resposta não estava lá fora, né? Estava dentro de mim. E o que acontece aqui, né? O que estava acontecendo na minha vida? A gente tem esse loop que uma indecisão gera vícios, esses vícios geram paralisia, a paralisia gera mais indecisão e isso fica rodando infinitamente. Então, o que os vícios causam na nossa vida, né? Esses vícios podem ser videogame, pode ser não conseguir trabalhar direito, pode ser dormir mal, rede social e vários outros vícios aí que você consegue pensar. Em geral, a sociedade está cheia desses vícios, todo mundo tem vários desses vícios. E esses vícios, eles puxam a nossa dopamina basal lá para baixo. Então, o que nos incentiva a tomar ação, né? A dopamina é o neurotransmissor da ação. É o que leva a gente a fazer algo. Então, se a gente tem muita dopamina, muito fácil, a gente não consegue ter um certo senso de né, a dopamina é necessária para fazer coisas mais difíceis, de sustentar essas coisas mais difíceis, né? E a dopamina é só um neurotransmissor, tem vários outros que são envolvidos nisso. Eu ainda estou aprendendo sobre isso, eu não sou nenhum especialista aqui, muito pelo contrário, só sou um entusiasta que tenta entender como que essas coisas impactam a nossa vida efetivamente, a minha vida efetivamente, e trazer alguns relatos aqui. Então, o ponto é que não é uma questão de fraqueza, não é que eu sou fraco, ou que você é fraco, que você não consegue fazer as coisas. É que o hardware não está alinhado com o software, né? Então, esse hardware danificado, o seu corpo, o seu cérebro, o seu sono, a sua alimentação, exercícios e várias outras coisas não se alinha a esse software necessário para rodar o que você precisa. Por exemplo, um foco sustentado por um tempo. Vamos dizer que você quer ter um projeto pessoal aí, você quer ter a sua empresa, você quer abrir o seu canal no YouTube ou qualquer coisa assim, você precisa sustentar foco em alguma coisa durante muito tempo. Mas você não consegue fazer isso porque toda a sua neurobiologia está quebrada, né? E por que o sono está na base disso tudo? E por que a gente sempre começa pelo sono? Porque ele é a raiz reguladora de tudo, né? Então é onde o sistema se reconstrói. Quando você dorme toda noite, acontece muitas e muitas coisas muito complexas no seu cérebro, de regulação emocional, de solidificação de memórias, de restauração do corpo e várias outras coisas bem complexas. Se você quer entender um pouquinho mais, eu recomendo esse livro aqui, que é o Porquê Nós Dormimos, do Matthew Walker, que ele é um neurocientista, se eu não me engano ele é britânico, e nesse livro ele vai explorar muito mais todas essas questões bem científicas de o que acontece no sono, por que o sono é importante, por que conforme a gente vai ficando mais velho, vai ficando cada vez mais difícil dormir, a parte cultural do sono, né, em que tem muitas culturas, inclusive na nossa, em que você fala que você dorme pouco porque você é muito produtivo e tudo mais, é uma coisa que é elevada, as pessoas gostam de falar, não, eu durmo pouco porque eu trabalho sempre e tudo mais. Então, esse livro entra bastante nisso. Mas se você não quiser e quiser ter uma coisa mais mastigada, você pode conversar com uma IA da vida aí, mais nessa linha neurobiológica da coisa. Então, perguntar sobre a parte de neurobiologia do sono, como funciona e como que isso impacta a sua vida. Mas o ponto é que esse sono irregular, ele ferra a gente completamente. E a gente tem basicamente duas forças que fazem o nosso sono funcionar. A gente tem a adenosina, que é uma coisa que vai se acumulando no nosso cérebro, e a gente tem o ciclo circadiano. Essas duas coisas formam a base do nosso sono, e elas são independentes, uma funciona sem a outra.
O ciclo circadiano é o ciclo de 24 horas, né? Você já ouviu esse termo, que ele vai oscilando. Então, em determinados momentos você está mais ativo, em determinados momentos você está menos ativo e com mais vontade de dormir. Isso é um ciclo natural que vai fluindo. E a adenosina é algo que começa a se acumular do momento em que você acorda. Então, é uma coisa que ela é uma substância que ela vai sendo liberada no seu cérebro, ela vai se acumulando no seu cérebro, e essa coisa linkada com o ciclo circadiano, tem um momento em que o ciclo circadiano chega num pico, em que você está com muita vontade de dormir, e a adenosina também se acumula, e quando essas coisas dão um match, é quando dá aquela grande pressão, e você vai lá e deita e dorme, né? E quando essas duas coisas estão sincronizadas, você dorme muito bem. Né? E aqui, dando um exemplo prático de como a adenosina ela pode ser atrapalhada, é o café. Né? Quando a gente toma café, dá aquela sensação de estar acordado, não é porque o café deixa a gente acordado, é porque o café ele bloqueia a percepção da adenosina. Então, a adenosina é literalmente aquela pressão de sono, aquela vontade de dormir que você fala, nossa, eu tô sentindo essa pressão, assim, meu olho tá fechando. Essa é a pressão de sono da adenosina. E quando a gente toma café, ela bloqueia o neurotransmissor que faz a gente sentir a adenosina. Então, ela continua sendo acumulada lá atrás, e é por isso que se você toma café, para de sentir, depois vem aquele crash, vem aquela queda, aquela sensação meio grog, é porque a cafeína passa e a adenosina ela volta com tudo e você sente ela de uma vez. Então, é por isso que acontece. E se você quebra os dois sistemas, né, se você tá com a adenosina zoada e você tá com o seu ciclo circadiano zoado, ou só um zoado, já é muito ruim. Então, por isso que você tem que tomar muito cuidado com esses dois. E o sono em si, ele não é uma coisa passiva, ele não é uma coisa simples, ele não é uma coisa que ele tem que ser secundária na sua vida. Ele tem que ser primário, ele tem que ser a coisa mais importante que você vai fazer no seu dia. Isso serve também para alimentação e exercícios, mas daí você coloca na ordem. E para mim, e bom, para os neurocientistas em geral, o sono em primeiro lugar. O que eu estou te falando aqui é que você tem que olhar para o seu sono e para a qualidade do seu sono como a coisa mais importante do seu dia. E nada é tão importante quanto. Nada mesmo. A não ser que seja uma crise, né? Se você é pai ou mãe, está acontecendo alguma coisa com seu filho, com seus pais, etc. Mas em geral, você está no dia a dia, em coisas comuns, dias comuns, nada pode ser mais importante do que o seu sono. Então, se você vai delimitar que você vai começar uma higiene do sono, que é começar a se preparar para dormir às 9h30 para dormir às 10h30, então você vai lá e faz isso. E não tem e-mail, não tem trabalho, não tem marido, esposa, namorada, qualquer coisa que vai impedir isso de acontecer. Tem que ser a coisa mais importante para você. E o que tem aqui no sono é você sempre dormir no mesmo horário e sempre acordar no mesmo horário. Isso vai regular o seu ciclo circadiano, ao mesmo tempo que você regula a adenosina. Então ela vai se acumulando, chega a adenosina acumulada com um pico do seu ciclo circadiano ali que você precisa dormir, você dorme, reseta a adenosina, ou pelo menos a maior parte dela, e assim o ciclo continua todos os dias. E quanto mais você faz isso em horários iguais, né? Então você dorme todo dia às 10h30 e acorda todo dia às 6h30, mais você regula, melhor fica o seu sono, o seu cérebro, ele tem uma coisa chamada neuroplasticidade. Então ele é capaz de se reconstruir, ele é capaz de se engrandecer, tanto para a parte boa quanto para a parte ruim. Então você pode usar a neuroplasticidade para se viciar em alguma coisa e o seu cérebro cria caminhos para esse vício se consolidar, ou você pode usar a neuroplasticidade para se estabilizar em um bom hábito e ele cria caminhos para isso ficar internalizado. É a mesma coisa, que pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. E quando a gente fica viciado em rede social, em videogame e várias outras coisas, é a neuroplasticidade agindo contra a gente. Por isso que é tão importante entender como esse sistema funciona. E daí, para as pessoas que dormem muito mal, né, que não conseguem acordar todo dia no mesmo horário, que têm dificuldade de dormir no mesmo horário e tudo mais, em geral, né, isso se baseia na minha vida. Eu passei os últimos 5 anos, 6 anos dormindo muito mal. Eu não conseguia dormir no mesmo horário. Eu acordava em horários completamente aleatórios, né? Eu trabalho em casa e, em geral, né, eu faço os meus próprios horários. Eu sou empreendedor, então eu posso acordar às 11 horas da manhã se eu quiser, porque eu posso trabalhar depois, né? Isso não é o certo, mas por conta disso eu passei os últimos 5, 6 anos me ferrando literalmente todos os dias sem conseguir dormir bem em nenhum dia da minha vida, eu diria, nos últimos 6 anos, por aí. E como que eu mudei tudo isso? Eu mudei tudo isso focando no acordar e não no dormir. O dormir veio depois, né, com a higiene do sono, essas coisas que eu falei, mas eu comecei focando no acordar. Então, se você tem muita dificuldade de acordar e de manter uma regularidade, foca explicitamente no ato de acordar, ou seja, acordar todo dia no mesmo horário. Eu selecionei um horário, né, que para mim hoje é o horário das 6h30 da manhã, e eu crio mecanismos para fazer eu acordar durante esse horário. Então, a dica que eu vou dar aqui para você é baixar um aplicativo que chama Alarme, é o Alarme, só que com Y no final em vez de E.
E esse aplicativo, ele permite você fazer um desafio para acordar. Então, para o alarme parar de tocar, você tem que fazer um desafio. E o desafio que eu coloco é o desafio matemático no nível muito difícil, se eu não me engano. Tem um extremamente difícil, mas esse aí é realmente impossível. Tem que ser no muito difícil. É uma conta matemática difícil de fazer. É tipo 36 vezes 62 mais 73. É uma conta assim e eu coloco 3 contas. Então, logo no momento que o alarme toca, você vai lá e desliza para você poder parar o alarme e daí você tem que fazer essas contas. Você tem que acertar 3 contas seguidas. Você pode errar, não tem problema, mas o importante é que você tem que acertar as 3, daí você desabilita o alarme. Só que tem um grande problema. E o problema é que se você estiver puto, estiver bravo, estiver ali no começo, no primeiro, no segundo dia, você fala assim, não ligo para isso, foda-se, eu vou simplesmente apagar o aplicativo. E eu já fiz isso muitas vezes também, testando esse mesmo sistema no passado. E o que funcionou para mim foi acessar as configurações do iPhone e bloquear o download e o apagar e o baixar novos aplicativos, né, na App Store. No Android funciona de uma forma diferente, eu não sei como funciona, pesquisa aí e também pesquisa aí para você entender como funciona melhor no iPhone. Mas dá para fazer, é bem fácil, é só procurar como impedir de desinstalar aplicativos no iPhone. E no Android é a mesma coisa. E com isso você cria uma barreira, né, uma fricção. E na neurobiologia, em geral, em hábitos, né, e psicologia, que em geral lida com essa parte de hábitos, a fricção é muito importante, né? Quando você quer mudar um hábito, você tem que mudar como as coisas funcionam. Então, se você está acostumado a pegar um copo de água todos os dias em cima da mesa, em tal lugar, você vai lá e muda a mesa de lugar ou muda o copo de lugar, entendeu? Então, você cria uma fricção para o seu cérebro não fazer aquele caminho natural e ele ter que se repaginar. E foi isso que aconteceu comigo com esse sistema de usar o alarme e não deixar com que eu excluísse. E ele me forçava a acordar, porque eu não podia escolher o aplicativo e eu tinha que fazer a conta. Então eu levantava, né, pulando já para logo desabilitar o alarme, para não atrapalhar ninguém na minha casa, etc. E daí eu já fazia as 3 contas. E quando eu terminava as 3 contas, como eu era forçado cognitivamente a realmente parar e fazer a conta, eu acordava, né? E daí, beleza, eu poderia voltar a dormir depois, mas vinha aquela sensação de progresso. Eu consegui vencer isso, eu consegui acordar, eu estou aqui, eu não vou jogar tudo fora. Então eu comecei assim. Daí o primeiro dia foi difícil, o segundo dia foi difícil, o terceiro dia foi difícil e cada dia foi ficando cada vez mais fácil. E hoje eu nem preciso mais usar, se eu não quiser, né? Eu tenho uma pulseira aqui que ela vibra de manhã, às 6:30 da manhã, então eu acordo com essa vibração, mas eu sinto um pouco de falta do alarme. Talvez eu volte a testar ele essa noite, porque ele dá essa sensação de você acordar, se você realmente consegue despertar. E isso se você vai fazendo aos poucos, né? Então vamos dizer que seu sono está completamente quebrado. Você escolhe um horário razoável para você acordar e depois você vai lentamente jogando para baixo no horário que você quer. Digamos que você começa a trabalhar às 9 de home office, né? Só um exemplo aqui. Mas você quer acordar às 6 para você poder fazer várias coisas antes do trabalho, né? Para você usar essa força cognitiva, né? Para focar em alguma coisa, em um negócio ou alguma coisa assim. Você vai lentamente. Primeiro você coloca o alarme às 8:30, depois às 8, e você vai diminuindo até chegar no horário desejado e você deixa o seu corpo ir se estabilizando. E com isso, né, agora a gente volta para outra parte, que é a parte do dormir. Com isso, você naturalmente vai adaptar o seu corpo, porque você vai começar a sentir sono no horário em que o seu corpo fica cansado, né? Então, se você acorda às 6, você vai sentir sono ali em volta das 9:30, né, para dormir às 8 horas. E daí, quanto mais regularidade você vai colocando nesse sistema, né, de acordar todos os dias no mesmo horário, mais vai se regularizando o momento em que você começa a sentir sono. Então, o seu ciclo circadiano e o seu acúmulo de adenosina, eles vão se estabilizando. Agora, uma dica é não tomar café depois de muito tarde, então 2, 3 da tarde, porque o café, ele fica no sistema durante um certo tempo, né? Então ele dura ali de 6, 8 ou 12 horas, né? Em diferentes concentrações, ele vai diminuindo conforme o tempo passa, mas ele pode atrapalhar, né, na pressão de sono ali da adenosina. Então é recomendado você parar de tomar. Eu tomo no máximo até meio-dia, então 11, 11:30 eu tomo café e depois eu paro. Em geral é isso, né? Se você soma isso com, né, uma puta, nunca senti propósito, nunca senti tudo mais, você soma, você ajusta o seu sono, você começa a ajustar a sua vida, você começa a neurobiologicamente ficar alinhado, porque eu nunca estive neurobiologicamente alinhado, eu sempre estive completamente ferrado, no sono, em exercício, em alimentação e tudo mais. Quando você ajusta um pilar, os outros pilares ficam muito mais fáceis de ajustar, então você consegue começar a criar hábitos de treino, você consegue começar a pensar melhor na sua organização, você fica mais racional, você toma decisões melhores, você não fica tão emocional facilmente. Então, tudo isso vai se ajustando conforme você ajusta o sono. Então, foi a primeira mudança que eu fiz. A minha vida mudou da água para o vinho, né? Eu efetivamente consigo acordar todos os dias às 6:30 da manhã. Eu sinto que meu dia dura, eu sinto que eu tenho racionalidade para decidir, para não me deixar levar, né? E não tomar decisões impulsivas e fazer as coisas que eu realmente preciso fazer. Então,
Se você tivesse que arrumar uma única coisa na sua vida, uma só, arruma o sono. Faz isso que eu falei, né? Escolhe um horário para você acordar, foca nisso e depois você ajusta o horário de dormir e cria ali um hábito de higiene do sono, que é efetivamente parar de usar telas, parar para ler um livro, alguma coisa assim ali, meia hora, uma hora antes de dormir, que isso também vai aumentar bastante a qualidade do seu sono. Então, se você priorizar esse um hábito, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar e é bem rápido, assim, em 1, 2 semanas você já consegue ver muita diferença, que foi o que aconteceu para mim. Então é isso, espero que você tenha gostado desse relato e que tenha sido útil para você de alguma forma. Não fica parado, não só assiste esse vídeo, ouve esse áudio aqui e fala, tá bom, legal, depois eu testo. Não, faz essa noite, testa essa noite, faz isso agora, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante aí no seu dia a dia. Vai te deixar mais feliz, mais produtivo, vai sentir mais clareza e vai sentir mais sensação de propósito ao longo do tempo, que é o que vem acontecendo comigo. Fechou? É isso, eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.